Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Srimati Srimati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Saipan Mindase Prabhupada Pramadaya Justo Siddhanta. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no 11º canto, 16º capítulo, 11º verso. Então, a gente está nessa sessão, né, que vai se estender ainda vários versos, onde Krishna faz um paralelo, e ele mesmo falou que ele estava fazendo um paralelo com o que ele fez com Arjuna na Bhagavad Gita. Mais ou menos no capítulo 10, vocês vão ver isso. Então, é uma série de versos onde Krishna vai mencionando coisas da tradição deles, da cultura védica, e dessas coisas, né, são categorias, né, de coisas diferentes. De cada categoria, ele aponta ao mais importante e fala, esse sou eu. Porque, né, foi a mesma pergunta que Arjuna fez. Uda perguntou assim, né, eu quero conhecer mais, né, suas glórias e tal, eu quero entender melhor a sua posição, né, por isso que o nome, o título do capítulo é Opulência do Senhor, as opulências, a gente usa essa expressão, opulência, da palavra sânscrita bhag. Então, onde vem Bhagavan, quando a gente fala Sri Bhagavan Vacha, Sri, todo belo, Bhagavan, Bhag, Van, aquele cheio, Van de Bhag, de opulências. Então, a palavra Bhagavan, então esses Bhag, quais são essas Bhag que você tem, ó Senhor? Então, quais são essas? Aí, para descrever, então ele usa essa metodologia. Então, a gente vai seguindo aqui, né, elementos da cultura védica. Na guia, no livro que meu mestre espiritual fez da Bhagavad Gita, que a gente usa até no curso online da Bhagavad Gita, né? Guia completo da Bhagavad Gita, lá ele tem um cuidado de explicar, olha, né, nessa sessão tem esse começo, esse fim e tem esse sentido. Não é para a gente se confundir, que às vezes as pessoas se confundem. Por exemplo, Krishna vai falar, sabe, dos animais, eu sou o leão, sabe? Então o leão é Deus? Não. Né? A gente não deve se confundir, isso aqui é uma comparação dos melhores. Não é que Krishna realmente, todo leão que está andando por aí, Krishna, entendeu? Não é nesse sentido, aí o outro zebra, não, você não é Krishna, não. É para você entender, entendeu? Então não se confunda com alguns versos aqui que você fala, então você é o Brahma, não, peraí, não. Entendeu? Ele está só fazendo uma comparação da sessão mais importante. Então vamos ler junto esse verso. E os outros a gente vai fazendo só a tradução. Guninamapyaham sutram Mahatam cha mahanaham Shukshmanamapyaham jivo Durjayanamaham manam Guninamapyaham sutram Mahatam cha maham Shukshmanamapyaham jivo Durjayanamaham manam Guninamapyaham sutram Mahatam cha mahanaham
Shukshmanam apyaham jivo. Duryayanam daham nanam. Guninam. Entre as coisas que possuem qualidades. Api. Na verdade. Aham. Eu sou. Sutram. O Sutra Tattva primário. Mahatam. Entre as coisas grandiosas. Cham. Também. Mahan. A manifestação material total. Aham. Eu sou. Shukshmanam. Entre as coisas sutis. Api. Na verdade. Aham. Eu sou. Jiva. A alma espiritual. Durjayanam. Entre as coisas difíceis de conquistar. Aham. Eu sou. Mana. A mente. Tradução, repita comigo. Entre as coisas que possuem qualidades. Sou a manifestação primária da natureza. E entre as coisas grandiosas. Sou a criação material total. Entre as coisas sutis. Sou a alma espiritual. E das coisas que são difíceis de conquistar. Sou a mente. Vou repetir sozinho. Entre as coisas que possuem qualidades, sou a manifestação primária da natureza. E entre as coisas grandiosas, sou a criação material total. Entre as coisas sutis, sou a alma espiritual. E das coisas que são difíceis de conquistar, sou a mente. Eu gostei dessa parte final, né? Krishna, pelo menos, ele reconhece que a coisa mais difícil de conquistar é a nossa própria mente. Então, pelo menos isso a gente está absolutamente de acordo, né? Ninguém tem dúvida. Ok, então é assim, né? Possui qualidades. A natureza primária, ou seja, da onde vem todas as qualidades que você pode imaginar aqui no mundo material, vem da natureza primária. Então, né, das coisas que possuem qualidades, ele é a raiz, a fonte de todas as qualidades. Das coisas grandiosas, a totalidade da criação material, né? Então, Mahatattva. E assim vai, né? E das coisas sutis, qual que é a coisa mais sutil aqui no mundo, a coisa mais difícil de você perceber é a alma, né? Por isso que muita gente não percebe, não entende, nunca, né? É a alma, a coisa mais difícil de perceber e é mais difícil de controlar a mente. Então é assim, né? Vai pegando essas categorias, vendo o que está no topo, aham, eu sou. Qual que é o objetivo disso de novo? É a gente ver a grandeza de Deus, ver Deus em todos os lados e entender que Deus é a fonte de tudo e, portanto, o primeiro, o primário em tudo. A supremacia de Deus. Verso 12, repita comigo. Entre os Vedas, sou seu mestre original. O Senhor Brahma. E de todos os mantras, sou Omkara. De 3 sílabas, de 3 letras, perdão. Entre as letras, sou a primeira letra, A. E entre as métricas sagradas, sou o mantra Gayatri. Então, entre os Vedas, sou seu mestre original, o Senhor Brahma, né? Todo conhecimento vem do Senhor Brahma, porque o Senhor Brahma recebe o conhecimento de Krishna e aí então ele dali para frente é responsável por ser o mestre espiritual do universo. E de todos os mantras, eu sou Omkara, Om, né? Das 3 letras, A-U-M, Om.
Entre as letras, sua primeira letra, A, né? Alfabeto começa com A, então primeiro é a letra A, eu sou a letra A. E entre as métricas sagradas, sou o mantra Gayatri, que é um mantra famoso, usado em todos, muito em trabalhos rituais e trabalhos sagrados védicos. Verso 13, repita comigo. Entre os semideuses, sou Indra. E entre os vassos, sou Agni, o deus do fogo. Sou Vishnu entre os filhos de Aditi. E entre os Rudras, sou o Senhor Shiva. Então tem um conhecimento védico aqui que a gente não entra muito a fundo por trás dessas declarações. Entre os semideuses, os devas, Indra é o rei dos semideuses, é Zeus, é Thor, então ele é o rei dos demais devas, então é o número 1 entre os semideuses. Os vassos são outra categoria de seres sagrados, os vassos é outra pode dizer espécie ou raça ou de seres cósmicos que controlam o universo. E entre eles o mais importante é o Deva do fogo, Agni Deva, que é o Deva do fogo. Aí tem os filhos de Aditi, aí no Bhagavatam tem Aditi, um super ser, ela tem como um dos filhos uma encarnação, avatar, o próprio Vishnu aparece, então ele é Vishnu entre os filhos de Aditi. E entre os Rudras é outra categoria dos seres, e aí desses o melhor de todos, o mais famoso é o Senhor Shiva. Tá? Então, isso aqui exatamente Krishna fala na Bhagavad Gita, entre os Rudras, sou Shiva. Aí que tem um significado pequeno, o Senhor Vishnu apareceu entre os filhos de Aditi como Vamana Deva. Verso 14, repita comigo, entre os Brahmanas santos, sou Bhrigu Muni, e sou Manu, entre os reis santos. Sou Narada Muni, entre os semideuses santos, e sou Kamadhenu, entre as vacas. Então vou repetir, entre os Brahmanas santos sou Bhrigu Muni. Então Bhrigu Muni, ele é o Brahmana dos Devas. Então a comunidade dos grandes deuses da natureza, eles também têm o seu sacerdote, não para o trabalho espiritual, não para o despertar espiritual, mas para cuidar dos detalhes religiosos, comportamento, dharma. Esse é Bhrigu Muni. Então, Bhrigu Muni é o Brahmana mais importante do universo para essas funções sacerdotais. E sou Manu entre os reis santos. Então, Manu é a figura que vem, filho de Senhor Brahma, que é responsável, então, por gerenciar a criação, a subcriação de todas as espécies, o Adão, como se fosse assim da versão védica, o ser que precursor não só da raça humana, mas de outros seres. Então Brahma dá essa tarefa a Manu, ele é um Prajapati, que é outra categoria de ser cósmico divino dos Vedas, são os Prajapatis, estão lá em cima na hierarquia de seres, os Prajapati, bem acima dos Devas, bem acima de Indra e aquele pessoal. Então mas ele tem essa função administrativa, então rei, aí é o melhor dos reis, Manu. Narada Muni, entre os semideuses santos, porque Narada Muni, ele é uma encarnação de Bhakti, ele é um embaixador de Bhakti, ele é realmente o guru assim, do universo, de assuntos puramente espirituais, e ele fica assim, ele é que traz esse elemento de iluminação espiritual, ele é o guru dos seres, dos devas, dos deuses da natureza. E também volta e meia ele vem no planeta Terra e ensina uma grande figura aqui, o filho de um rei, Dhruva Maharaj, ou ele vai e ensina um rei diretamente. Então ele aparece também, quando Krishna vem, ele está lá interagindo com Krishna, enfim. Então Narada Muni é esse famoso,
guru cósmico que fica aparecendo ao longo de todas as histórias, toda a criação universal. Ele está sempre por aí, ele não envelhece, ele é um ser transcendental dentro do universo, então ele está sempre por aqui aparecendo nas diferentes vindas e diferentes avatares, né? Shingadeva, ele estava lá ensinando para lá, Dhruva, outra história, com Krishna, ele está sempre por aí ensinando o yoga, o caminho espiritual, ele está sempre por aí ensinando. Então, Narada Muni, e Kamadhenu é o nome como se fosse da vaca sagrada, assim, o arquiteto, o protótipo de todo conceito de vaca, entendeu? Kamadhenu. Ok, verso 15, repita comigo. Sou o Senhor Kapila. Sou o Senhor Kapila. Entre os seres perfeitos. Entre os seres perfeitos. E Garuda. Entre as aves. Sou Daksha. Entre os progenitores da humanidade. Entre os progenitores da humanidade. E sou Aryama. Entre os antepassados. Então, sou o Senhor Kapila entre os seres perfeitos. O Senhor Kapila é uma encarnação, esse realmente é Krishna. O Senhor Kapila é um avatara famoso e ele vem para trazer Sankhya, né, muitas eras atrás. Então, Kapila Muni, um ser perfeito, ele vem como, né, um serzinho perfeito a vida toda. E Garuda entre as aves. Garuda é o famoso transporte de Vishnu. É o ser meio homem, meio águia que transporta Vishnu aqui pelo universo. Então, das aves o mais importante é Garuda. Sou Daksha entre os progenitores da humanidade. Daksha é um Prajapati também, responsável por gerar, né, assim, popular diferentes planetas com humanos. E sou Aryama entre os antepassados. Verso 16, repita comigo. Meu querido Uddhava, entre os demoníacos filhos de Diti, fique sabendo que sou Prahlada Maharaj, o santo amo dos Asuras. Entre as estrelas e ervas sou seu senhor. Chandra, a lua. E entre os yakshas e rakshasas. Sou o senhor da riqueza. Kuveira. Ok, vou repetir sozinho. Meu querido Uddhava, entre os demoníacos filhos de Diti, fica sabendo que sou Prahlada Maharaj, o santo amo dos Asuras. Então, né, a gente viu que tinha Aditi e Diti. Duas imagens, as histórias assim do passado remoto do universo, essas duas grandes figuras cósmicas, e aí elas tiveram filhos. Só que uma teve os filhos de forma errada, e aí gerou os Asuras, gerou uma turma mais da pesada, aí começou a turma dos Asuras. E Aditi teve os Devas, é como se fosse a história de origem dos Asuras e dos Suras, né, dos semideuses. Então começa com essas duas irmãs, Diti e Aditi. Então entre os filhos de Aditi, né, de todos os Asuras que já passaram pelo universo, o número 1, o mais querido, é Prahlada. Prahlada, né, que Nrsingadeva vem, a gente tem aqui Nrsingadeva no altar, Nrsingadeva vem por causa de Prahlada, então ele é muito importante, né? Um Mahabhagavata, né? Um devoto puro perfeito. Então ele é Prahlada Maharaj. Entre as estrelas e ervas sou seu senhor, Chandra, a lua, né? Então as ervas precisam, todas as plantas precisam da lua, né? Dos vegetais precisam da lua para crescer. E também, se você olha para o céu, tem um monte de estrela, mas aí a lua está lá toda bonitona, mais importante, né? Então, desse ponto de vista da Terra, Krishna fala, eu sou a lua entre as estrelas e as ervas. E entre os yakshas e rakshasas, aí já são outras rakshasas, aí já são outros seres, não são asuras, é outra
civilização alienígenas, né? Os Rakshasas e Yakshas, eles vivem em outra região, não uma região subterrânea na cosmologia védica, onde ficam os Asuras, mas entre o plano terrestre e o plano dos Devas. Eles ficam nesse plano intermediário. Quando a gente fala Bhu-Bhuva Swa, eles ficam em Bhuva, não em Bu, não em Swa, em Bhu-Bhuva Swa. Então eles ficam no intermediário. E desses, o senhor deles é como se fosse o tesoureiro dos Devas. Então os Devas contratam essa parte, assim, eles terceirizam a parte financeira para essa turma, porque eles são meio da pesada, entendeu? E ninguém mexe com eles, eles são meio assustadores, assim, meio monstrinhos, assim. Então, você guarda o dinheiro, né? Porque se não querer roubar, ninguém vai roubar de vocês, sabe? Tipo assim, é como se fosse contratar a máfia para guardar seu dinheiro, assim. Então, os Devas fazem isso. Então, o tesoureiro cósmico é Kuvera. Então, você sempre vai ver essa figura de Kuvera aparecendo. A gente cantou aqui, né, Damodara, e você viu que tinha a palavra Kuvera no meio disso tudo. Então, assim, é uma figura que aparece muito nos Vedas, porque é talvez a pessoa mais rica do universo, né, Kuvera, porque ele está lá guardando dinheiro. Ele é o banqueiro, assim, cósmico. Então, ele está cheio da grana, assim, cheio da grana. Então, ele, de todos esses, ele é o senhor da riqueza Kuvera. Ok, verso 17. Então, o que eu falo, até quando eu faço na Bhagavad Gita, quando a gente estuda essa sessão do canto 10, eu falo assim, esses versos são uma viagem pela cultura védica. Que a gente vai vendo essas coisas, a gente, né, esse tipo de papo de Rakshasas e Yakshas e Rudras e isso, e aí a gente vai tendo uma visão da cultura védica mesmo, como eles estavam vendo e sentindo a coisa lá na hora. Eu brinco assim, que se Krishna fosse fazer essa conversa hoje, né, se ele aparece para um de vocês e vocês perguntam, me conte suas opulências, aí ele não ia falar as mesmas coisas, né, porque aqui ninguém conhece o Rudras e ninguém conhece Aditi nem Diti, não é? Então aqui ele ia falar assim, sabe, eu brinco assim dos celulares, eu sou, sabe, o Samsung 10, sei lá, ele ia falar num papo assim para você entender, sabe, dos carros, eu sou o McLaren, sabe? Ele ia falar numa linguagem assim para você, dos presidentes mundiais eu sou, porque ele ia ter que usar a nossa cultura para falar, olha, o mais importante, esse sou eu, entendeu? Então, assim, dos políticos, eu sou Gandhi, sabe? Uma coisa assim, esse é um político legal, tá bom, ele é melhorzinho, né? Ou sou Nelson Mandela, sei lá. Ele ia fazer assim, entendeu? Ele ia pegar uma coisa que a gente conhece aqui na nossa cultura e falar, desses aqui eu sou essa aqui, entendeu? Assim. Dos yoga resorts na Chapada, eu sou o paraíso dos Pandavas, não é? Tô brincando. Tipo assim. Mas ele ia usar as coisas da nossa cultura, entendeu? Aqui, agora vamos fazer o verso 17, repita comigo. Sou Airavatam, entre os elefantes imponentes, e entre os seres aquáticos, sou Varuna, o Senhor dos mares. Entre todas as coisas que aquecem e iluminam, sou o Sol. E entre os seres humanos, sou o Rei. Vou repetir então. Sou Airavata entre os elefantes imponentes. Então, também tem raças de animais na versão celestial. Tem os elefantes aqui na Terra, tá, na África. Aí tem as versões super celestial. E o Airavata é o líder dessa raça de elefantes celestiais que falam, tem sociedade e tudo, e são bem imponentes, maravilhosos. Então ele é Airavata entre os imponentes elefantes. E entre os seres aquáticos sou Varuna, Aquaman. Então ele é Aquaman, o senhor dos mares, né? Netuno na cultura romana. Então eu sou Varuna, o senhor dos mares. Entre as coisas que aquecem e iluminam, eu sou o Sol.
E entre os seres humanos, né, naquela época era o sistema monárquico, então o ser humano mais importante era o rei. Significado. É significativo saber que o Senhor Krishna está representado dentro deste universo pelo Senhor ou Supremo em todas as categorias. Ninguém pode ser tão aristocrático e perfeito quanto Sri Krishna. Tampouco pode alguém avaliar as glórias de Sri Krishna. O Senhor Krishna é, sem dúvida, a suprema personalidade de Deus. Verso 18, continuando. Entre os cavalos, sou o Chaishrava, e sou o ouro entre os metais. Sou Yamaraja, entre aqueles que reprimem e punem. E entre as serpentes, sou Vasuki. Então vou repetir. Entre os cavalos, sou o Chaishrava. Então, de novo, esse Chaishrava é um mega cavalo celestial, tipo protótipo cósmico do conceito cavalo, entendeu? Então, assim, esse é Krishna, ele aparece no 8º canto do Bhagavatam, etc. E sou o ouro entre os metais. Então é engraçado, né? Milhares de anos, todo mundo, né? O ouro tá lá. Sou ouro entre os metais. Sou Yamaraja. Yamaraja é o senhor da morte. Raja, rei, Yama, controle, né? Por isso que a gente fala seguir os yamas e niyamas. Yama é aquele que controla. Então Yamaraja é o senhor da morte, porque nada vai controlar você mais do que a morte, né? Vai restringir tudo que você faz, né? Então Yamaraja. Então Krishna fala, entre aqueles que reprimem e punem, eu sou Yamaraja. Então, claro, porque Yamaraja ele tem esse papel na cultura védica parecido com outras culturas, né? O senhor da morte, só que ele não é aquela pessoa baixo astral, assim, mas ele, de fato, né, a morte, ele é responsável pelo departamento de fim de encarnação, né? Então, ele sabe quando vai acabar a sua encarnação, então, o senhor da morte. E depois que acabou a encarnação humana, e tem aquele conceito que você é julgado, e aí determina, né, para onde você vai dali. Né? Então, esse conceito assim, que tem outras culturas também, de no final tem um balanço. Ah, você está chegando aqui, vamos ver. Não. Agora é tarde. Vamos ver aqui, né, o saldo, né, qual que é o... ninguém quer, né? Ninguém quer. Eu também não quero não, mas enfim, né, ninguém quer, né, esse saldo final. Tô vendo aqui que, não fui eu vi que foi você, não adianta falar que não foi. E, né, e não tem advogado, não tem segunda instância, não tem nada, né? Isso aqui é só uma instância. Você só vai lá e é isso mesmo, e acabou, não tem. Então, mas ele, ao mesmo tempo, esse Yamaraja, outro nome de Yamaraja é Dharmaraja. Dharmaraja. Ele é o pai de Yudhishthira, Yamaraja. Então, Dharmaraja, Dharma, o senhor de Dharma, ou seja, a personificação do correto, do Dharma. Ele é a entidade que personifica o Dharma e, portanto, ensina, e o seu propósito é justamente direcionar todos ao Dharma. Então, é uma coisa bacana. Então, absolutamente justo. Então, assim, uma coisa você pode ter certeza quando você estiver lá diante de Yamaraja, é que ele vai ser absolutamente justo. Não vai ter nada de injustiça, porque ele é o Senhor da justiça. Tá? Pelo menos você vai saber que é um... né? Ninguém está roubando, não vai ter interpretação. Não, vai ser totalmente... Não sei se você vai querer que seja totalmente justo. Aí entra misericórdia, né? Por isso que a gente fala, tem justiça e tem misericórdia. Por isso que a gente fica todo dia pedindo misericórdia, não justiça. Você não chega diante de Deus e fala, Deus, por favor, me dê exatamente o que eu mereço. Não. Eu, pelo menos, não. Enfim, não, mas ninguém, né? A gente ensina, os santos ensinam, não pede isso não. Fala, por favor, me dê sua misericórdia, né? Porque justiça não, né? Você quer? Você chega na cara de Deus e fala, me dá tudo que eu mereço? Misericórdia, né?
E Krishna é misericordioso. Então, a gente pede misericórdia e, né, eu acho que a gente vai conseguir esse pedir, né? Então, com isso, Yamaraja é o Senhor da Morte. Então, ele é daqueles que punem e reprimem, mas no bom sentido de educar, né? De poder levar a pessoa. E entre as serpentes sou Vasuki. Então, de novo, isso é outra categoria, a mega serpente, entendeu? Da raça de serpentes celestiais, Vasuki é o líder deles, então é a mais importante serpente do universo, é Vasuki. Você vai ver, ela vai aparecer também no 8º canto, na mesma sessão que aparece o Chaishrava, você vai ouvir sobre Vasuki. Ok, então acho que a gente já fez um bom passeio entre aqui, vai ter mais coisas na próxima aula, espero que vocês não fiquem muito entediados com essas listas, mas a gente continua então na próxima aula. Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência e que Krishna lhe abençoe com conhecimento de suas opulências. Hare Krishna.